feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Turma, seja bem-vindo ao podcast Paiva Talk, segunda temporada, segundo episódio. E hoje a gente vai trazer informação relevante. Quer treinar sem dor? Quer viver sem dor? Hoje a convidada de hoje é uma fisioterapeuta renomada aqui em Campinas, hein? Já vou apresentar ela. Mas antes, quero te pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem está precisando de uma ótima fisioterapeuta, porque hoje vai ser uma consulta online. Seja bem-vinda, doutora Karen Barbosa. Obrigada. Isso, né, Barbosa? Isso, Seja bem-vinda. Se apresenta. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, por me dar a oportunidade de falar sobre a fisioterapia, que é um trabalho que eu amo muito em fazer, e trabalhar com dor, né? Hoje em dia, quem não tem dor? A maioria das pessoas estão com dor, estão sofrendo e não sabem o que fazer. Então, estar aqui falando disso, pra mim, nossa, me traz muita felicidade. Então, quero primeiro agradecer. Eu que agradeço a sua presença. E falando um pouco sobre mim, né? É difícil dividir quem é a Karen e quem é a Karen fisioterapeuta, porque se confunde, a minha vida é disso, é sobre isso. Uhum. A minha vida toda é disso, eu acordo pensando nisso. Então, toda a minha vida é pautada nisso, né? Mas, assim, resumindo um pouquinho sobre a minha vida antes da fisioterapia, eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, né? Os meus pais são de Salinas, lá no norte de Minas, uma cidadezinha bem pequenininha. Quase chegando na Bahia, né? Quase chegando na Bahia. E eles foram para Belo Horizonte, tiveram uma vida muito simples lá e foram para trabalhar. E se conheceram lá e tudo mais. E eu e os meus irmãos nasceram lá, em Belo Horizonte, né? Eles fizeram a vida lá. E aí, quando eu tinha 8 anos, eles se separaram. E a gente foi lá para o norte de Minas, lá em Salinas. Uhum. Fomos morar lá. E a gente ficou um tempo lá. Depois a minha tia casou e veio morar aqui. E falou pra minha mãe, vem pra cá que aqui tem muito trabalho, né? Legal. Porque Salinas é uma cidade pequena. Uhum. Mãe solteira, né? Com 3 filhos pequenos. E a minha mãe veio... Vocês são em 3. Somos em 3. Legal. E eu sou a do meio, né? E a minha mãe achou um emprego na primeira semana e falou, bom, é lá que eu quero ficar. Então, Isso ela conseguiu um emprego de lá. Conseguiu um emprego aqui mesmo. Ela veio. Não, ela veio. Ela veio pra cá. A minha tia falou, pediu pra ela vir. Ela, na primeira semana, conseguiu e só voltou pra buscar a gente. Então, a gente veio com aquela insegurança, né? Porque cidade pequena você pode brincar na rua, você tem uma liberdade que a gente não tinha. Então, foi muito difícil pra gente se acostumar. Mas, depois que a gente entendeu as oportunidades que a gente teria aqui, a gente aproveitou tudo. A minha mãe tinha 3, 4 empregos. E a gente se dedicava muito, porque a gente via a correria dela, né? Pra conseguir lidar com aquela situação, 3 filhos pequenos, muito trabalho. E aí muita gente falou pra ela, não, meu Deus, por que você tá fazendo isso? Seus filhos vão conseguir estudar, né? E a minha mãe muito insegura. Uhum. Mas, graças a Deus, nós 3 somos formados. Que legal. Temos ótimas profissões. E hoje ela tá bem também. Então, acho que é uma história... É a minha maior motivação. É a história da minha mãe. A sua mãe que foi a precursora de tudo isso daí, então, pra vocês. Quem vocês são hoje é por conta dela. Por esse pontapé inicial dela, né? Sim. Legal. Tem alguma coisa que você mais admira na sua mãe? A resiliência. Resiliência dela? É. Eu acho Mulher forte, guerreira. Muito. Sabe aquela pessoa que passa por um problema e, assim, você olha pra ela, não parece? Tá que tudo ela tá bem? passando, tá tudo bem, sabe? E dá conta de tudo. Sim. E, assim, quando a gente fala de uma mulher que tem 3 filhos separada, mas que tem um bom estudo e que teve a oportunidade de estudar, é mais tranquilo, vamos dizer. Sim. É difícil, mas... Vamos dizer que é mais tranquilo, mas uma pessoa que não teve oportunidades, imagina, né? Do nada tá em uma cidade grande com 3 filhos pequenos e conseguindo se sair super bem, né? Corajosa e valente. Herdou isso dela, né? Porque hoje os 3 são todas formadas, né? Sim. Todo mundo é formado. A Deus, legal. Sim. E qual que é a relação da Karen pessoal para Karen fisioterapeuta? Eu acho que eu uso isso, a resiliência, a força, dentro da minha profissão. Por quê? Porque a fisioterapia, ela ainda não é tão valorizada como a gente gostaria, né? As pessoas, a gente ainda é visto como um profissional de segunda etapa, assim.
Então, o paciente está com uma dor, ele ainda pensa, bom, vou ao médico, né? Tudo bem, eu acho que todo mundo é muito importante, o médico é importante, o enfermeiro é importante, mas a fisioterapia, ela é extremamente importante, né? Sim. E a gente não é tão valorizado assim. Eu acho que depois da pandemia começou a mudar. As coisas começaram a mudar. Porque muita gente ficou com sequelas do Covid, por exemplo, e aí quem colocou muita gente de pé de novo e se movimentando e reabilitado, né? Foram os fisioterapeutas. E aí a gente ganhou uma visibilidade depois da pandemia. E por que dentro do esporte, né? Porque muita gente que era do esporte teve Covid, teve sequelas do Covid, e depois de fazer uma reabilitação maravilhosa, voltou à vida de novo, né? Então, às vezes, a pessoa já estava num quadro depressivo, fez uma reabilitação, nem sabia que a fisioterapia podia fazer tanto, e aí a gente foi ganhando uma visibilidade nesse contexto, sabe? Sim. Mas eu acho que quando eu terminei a faculdade, eu ouvi assim, mas por que você escolheu a fisioterapia? Nossa, é tão difícil, né? Eu tenho uma prima que é fisioterapeuta, mas ela nem seguiu a profissão. Porque não dá dinheiro, né? Mas eu acreditei muito, assim. Eu falei, não é possível. Legal. E você agora dentro da área, como você disse que a fisioterapia seria uma segunda linha ali, né? Que é a segunda opção que as pessoas vão procurar em relação à dor, né? Qual seria a maior, podemos dizer, desculpa das pessoas para procurar uma fisioterapia? Por que as pessoas não vão direto para a fisioterapia e primeiro vai para o médico? Porque primeiro que as pessoas precisam entender que a fisioterapia não é para quando você já tem uma dor ou para quando você já tem uma lesão. A fisioterapia, ela é prevenção, primeiramente. Muito importante. Né? Então, assim, hoje em dia eu tenho parcerias, por exemplo, com um box de crossfit, por exemplo, e quando eu cheguei nesse box, vamos dizer que 80% das pessoas tinham lesões. E depois que eles começaram a fazer uma avaliação prévia para entrar no esporte, essa porcentagem caiu em 30%. Então, é muito evidente, sabe, como a fisioterapia, ela é preventiva, primeiramente. Sim. Mas por que isso acontece hoje? Porque é cultural, né? Mas em relação a essa cultura também, tem pessoas que, não sei, que eu acredito principalmente pessoas mais velhas, né? Primeiro, ela busca um respaldo médico, né? Para ver o que está acontecendo com ela. Aí depois ela vai procurar uma atividade física, seja procurar uma academia, um personal, e depois até mesmo uma fisioterapia. Na sua percepção, você que já estudou, tem especialização em UTI, adulto e tudo mais, o que você indica para as pessoas, né? Seria, então, fazer uma prevenção antes de procurar um médico? Ou primeiro precisa ter um laudo médico para ir para a fisioterapia para tratar da sua lesão ou algo do tipo? Então, o que acontece? A fisioterapia, como eu disse, ela está evoluindo. Lá atrás, há uns bons anos atrás, o fisioterapeuta não podia fazer diagnóstico. Né? E hoje o fisioterapeuta pode fazer um diagnóstico, ele pode dar um diagnóstico clínico para o paciente, né? Isso através de algum programa ou através de lei, né? De lei mesmo. Isso foi instituído pra gente. A gente pode fazer um diagnóstico, né? Antigamente a gente não podia, mas a maioria das pessoas não sabem disso. Legal, não sabia disso. Então, assim, tem muita coisa que a fisioterapia vem evoluindo e as pessoas não sabem. Por isso que tem que se falar, né? Então, assim, hoje a fisioterapeuta a gente pode pedir exames, por exemplo. Legal. Então, se o paciente chega pra gente hoje e fala, olha, eu tô com uma dor na cervical, eu vou avaliar, a gente tem testes ortopédicos, né? A gente faz um diagnóstico clínico, funcional, ortopédico, integral ali. E aí a gente tem uma hipótese diagnóstica. Depois disso, se a gente quiser bater ali o carimbo, a gente pode pedir um exame de imagem e saber, olha, através desse exame eu percebi que esse paciente pode ter uma hérnia de disco cervical. Então, vamos pedir um raio-x, né? Ou uma ressonância para ver se é isso mesmo. E aí vem lá, a hérnia de disco. Pronto, um diagnóstico. Tem um diagnóstico, legal. Então, a gente pode fazer isso e muita gente não sabe. Hoje o fisioterapeuta, ele pode prescrever suplementação. Hoje o fisioterapeuta pode fazer injetáveis. O paciente pode fazer, o fisioterapeuta pode fazer aplicação de um ácido hialurônico no paciente que tem desgaste de joelho e antes não podia, né? É novo isso daí? Desde 2017 tem um acórdão que pede, que libera a gente fazer os injetáveis, por exemplo.
né? Então, muitos fisioterapeutas também não sabem disso. Porque ouviram lá atrás, quando terminou a faculdade, que a fisioterapia não dava dinheiro, que a fisioterapia parecia uma coisa assim, não tão importante, sabe? Sim. E ficaram com isso, com essa ideia na cabeça, que é só exercício, né? Que é só fortalecimento. Poxa, isso é só 10% do que a gente pode fazer hoje. E o fisioterapeuta precisa buscar mais também, e falar mais, valorizar mais a profissão. Eu acho que a medicina andou muito rápido, porque o médico, ele tem orgulho de falar que ele é médico. Sim. Sabe? E ele vai atrás, e ele busca, ele fala, nossa, tem um curso novo. O cara viaja, ele vai lá na outra ponta do mundo para poder fazer aquele curso e se aprimorar. Por que o fisioterapeuta não, né? Então, eu questiono muito isso. E a gente pode. Muitas coisas, muitos cursos, por exemplo, eu ficava no começo, né? A gente começa com um salário super baixo. E eu pensava, gente, vou juntar esse dinheiro aqui meses para fazer esse curso que eu quero. Que era um curso super inacessível, né? E aí eu fazia aquele foco mesmo. Com dificuldade, mas a gente tem que ser resiliente. Exatamente. Quero deixar um recadinho pro pessoal. Turma, você já viu que tá com dor, tá sentindo qualquer problema? Procura a doutora Karen, que ela vai resolver o seu problema. Não precisa mais ir no ortopedista, não precisa procurar um médico para ter um diagnóstico, né? Ter uma guia, um exame, para fazer um exame, né? Só procurar uma fisioterapeuta, a doutora Karen. Tá na descrição do vídeo o contato dela, entre em contato com ela que você vai ser bem recebida, não é mesmo? Com certeza. E agora eu quero pedir para você deixar para os fisioterapeutas, para eles se aprimorarem. Deixe uma mensagem para ele buscar mais conhecimento, que é justamente eu sou personal, eu não tinha essa informação. E geralmente a gente acaba indicando para os nossos alunos, não, procure um médico, procure um ortopedista. Às vezes sai até mais caro a brincadeira, né? Exatamente. Eu acho assim que a gente tem que ter profissionais que a gente confie. Sim. Então, por exemplo, eu acho que tem que sim. Se você tem um médico de confiança, tem que ir. Sim. Né? Mas eu acho importante ter um fisioterapeuta de confiança, um personal de confiança, né? Hoje eu tenho no meu consultório parceiros, né? Então eu tenho ortopedistas, tenho a galera da educação física, que eles passam os alunos dele para mim, eu indico os meus pacientes para eles, né? Então a gente trabalha em equipe. Uma troca. É uma troca. E a única pessoa que, na verdade, todo mundo ganha, mas o paciente ganha muito, né? Exatamente. Tem uma equipe multidisciplinar cuidando dele ali, né? E eu acho que para os fisioterapeutas é assim. O que eu vejo muito? Tem um ego muito grande ali dentro e um medo nesse meio tem um medo muito grande de um pegar o paciente do outro, vamos dizer. Acho que isso é em qualquer área, viu? Mas tem muita gente com dor, né? A gente não tá dando conta, não. É muita gente com dor, não dá. Teria que ter muito mais fisioterapeuta, inclusive. Eu acho que tem que parar com essa competição. Eu acho que o foco tem que ser, eu vou pensar em mim e vou me aprimorar. Vou melhorar todos os dias e pensar de fato no paciente. Sim. A gente entra na faculdade e fala, nossa, eu quero cuidar. Aí você sai e pronto, acabou, né? Não tem mais esse amor, esse cuidar. É só a grana mesmo, sabe? Eu acho que a grana é uma consequência. Mas tem que buscar mesmo se aprimorar, conhecer o que tem de novo e fazer os cursos, né? Acho que tem espaço para todo mundo. Ninguém precisa competir com ninguém. O médico não precisa competir com o físio não precisa competir com a galera da educação física. Todo mundo se completa. E quando você encontra pessoas que você pode confiar, é sensacional, sabe? Legal. Aproveitando que você falou da área educação física, né? Hoje o fisioterapeuta também ele pode prescrever exercício, pode prescrever suplementação? Sim, a suplementação, por exemplo, eu vou te falar casos que acontecem muito lá no paciente, com os meus pacientes. Às vezes o paciente chega com uma dor, ele tem uma dor generalizada. Nossa, mas dói tudo, Karen, dói meu corpo todo. Tá, e que mais? O que você sente? Eu sinto indisposição. Tá, mas você tá fazendo atividade física? Não. Tá, como que tá todas as suas vitaminas? Eu peço, né, exame de sangue pra ver como tá a vitamina D, todas as vitaminas ali no corpo. E muitas vezes vem com quase todas muito baixas. Só que a gente sabe que falta de vitamina também dá isso. Dá dor no corpo e também dá essa indisposição, né? Então, imagina o que seria a fisioterapia sem você poder pedir um exame. Como é que você vai fazer uma reabilitação, uma fisioterapia eficiente, sem que esse paciente faça uma suplementação adequada?
né? Tem Exatamente. pacientes que têm câimbras de repetição por falta de potássio, por falta de magnésio, por falta de água, inclusive. E se a gente não puder pedir um exame para saber se aquele potássio está dentro da normalidade, como que você vai conseguir um resultado com aquele paciente, né? Legal. Então, a gente pode. Só que, assim, dentro da fisioterapia, a prescrição de exercícios é dentro da fisioterapia, com foco em ganhar força. Um paciente que tem lá, eu avalio aquele paciente da corrida, que é muito comum. E ele tá com uma dor no joelho, com cisto de Becker ali atrás do joelho. E na avaliação, a gente percebe que ele tem uma assimetria nas forças dos músculos ali do quadril. Então, o glúteo médio do lado esquerdo está mais fraco. Dentro da fisioterapia, eu preciso fortalecer esse músculo que está mais fraco para ele ter uma performance melhor dentro do esporte. Só que o que eu oriento? Vai com seu personal, se você quiser eu passo tudo que eu vi na avaliação e ele vai montar um treino para você com ênfase nesse glúteo médio, né? Por isso que é um trabalho em conjunto, Sim. né? E aproveitando que você já falou, né, já deu exemplos aí de algumas patologias comuns ou até mesmo de um trabalho que você precisa fazer especificamente com seu aluno, o seu paciente, seu cliente. Qual seria uma patologia mais comum que você pega nos casos que você atende em relação ao CrossFit, que acredito eu que seja o seu carro forte aí de atendimento, e na musculação? Olha, no CrossFit, o que acontece? Muitas pessoas, elas entram no CrossFit e tornam um estilo de vida, né? Quem faz CrossFit, geralmente, não é só eu vou ali, vou treinar e tá tudo certo, não. O paciente, ele quer treinar, tem muitos pacientes que treinam 2 vezes por dia e ainda fazem competições, né? Só que eles não vivem disso, eles trabalham o dia inteiro sentados na frente do computador. E aí aquela postura horrível, né, com aquele encurtamento de peitoral, aquela hipercifose torácica, vai chegar no CrossFit e vai fazer o movimento oposto. Sua musculatura não está preparada, é a hora que você tem uma ruptura de um tendão do ombro, né? É a hora que você tá ali sentado, os músculos flexores de quadril estão extremamente ativos, você vai fazer uma extensão rápida no CrossFit, é a hora que rasga o músculo. Então, assim, o que eu mais tenho de lesões ali são rupturas de tendões no CrossFit, porque eles usam muito uma musculatura que está extremamente encurtada, chega no CrossFit, quer fazer um movimento abrupto e rasga. Tendões rasgam músculo. E, então, provavelmente são rupturas de ombro, joelho, de ligamento cruzado anterior, né? Aquelas rodadinhas que eles fazem ali para pular na caixa. E eu acho do CrossFit é isso. Da musculação, contraturas musculares, dores por contraturas musculares, porque só quer pegar peso, não quer alongar. Então, a musculatura fica extremamente densa, cheio de ponto gatilho, e é a hora que o paciente evolui com dor generalizada por muitas contraturas musculares, então eles vêm com isso e acabam tendo rupturas pelo mesmo motivo. São muito encurtados e querem fazer um movimento de grande amplitude e acaba tendo uma lesão grave. Legal. Então vamos direto ao ponto. Qual é o segredo para viver sem dor? Já que sua especialidade é dores, vamos entrar no foco aí. Como viver sem dor? O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo ou até mesmo para uma pessoa que precisa procurar uma fisioterapeuta? Eu sempre falo assim, que o ser humano não é só uma coisa, a gente não é só o físico, né? Sim. A gente é o estado emocional e a gente é o estado espiritual. E aí o espiritual, quando eu falo, não é só de religião, é uma questão energética. Então, assim, tem pessoas extremamente prostradas, negativas e querem ir treinar nesse dia, por exemplo. É a hora que você pode ter uma lesão, você pode sentir uma dor. Cita exemplos pra gente. Por exemplo, tá de mal com a vida e aí a pessoa quer ir treinar, quer descontar, tá com raiva. O foco dela é outro, o foco dela tá naquele problema. Ela vai chegar nesse treino, ela pode pegar um peso absurdo ali, porque ela tá no gás, tá com ódio, por exemplo, e vai fazer um treino porreta ali, é a hora que tem uma lesão, né? Então, assim, tem que ter esses cuidados, você tem que estar equilibrado, né? Então, todo mundo vai ter dor, mas a gente precisa minimizar isso. A gente precisa buscar o equilíbrio. Então, o estado emocional, físico. E quando eu falo do físico, entra trabalhar a mobilidade, alongamentos, né? A gente precisa ser móvel, alongados
e flexíveis. Então, imagina você com uma musculatura flexível, você é móvel e forte. Você precisa estar com força, resistência. Ou, mas eu preciso ficar o dia inteiro sentado. Eu fico 10 horas sentado. Então, vai para academia para você fazer treino de resistência. Não só de força. Você precisa ter resistência, força, mobilidade e flexibilidade. Né? Isso pensando no físico. Agora, no estado emocional, terapia, né? Vamos fazer terapia, vamos cuidar desse estado também da mente, porque muita gente negligencia isso. Cuidar do estresse, né? Que hoje em dia muita gente está trabalhando 12 horas por dia, 18 horas e achando normal. Então, cuidar dessa parte. E também, quando a gente fala de equilibrar o estado energético, mesmo quando a gente equilibra os dois, o físico com o emocional, o estado energético, ele fica melhor. Que seria o espiritual. Que é o espiritual, né? O estado de espírito. Quanto você tá bem para fazer aquela função, para você fazer aquele esporte, para trabalhar, por exemplo. Eu tenho muitos pacientes que têm dores psicossomáticas. Que são dores que as pessoas chegam, eu olho para elas e eu já sei que aquilo não é físico. Né? Você vê a pessoa... Citam exemplos pra gente. Eu tive um caso de isso é muito comum, mas esse é bem marcante. Tem um caso de uma moça praticamente da minha idade. E quando eu olhei para ela, eu falei, bom, não é físico. Porque ela estava andando bem inclinada para frente, com um olhar que você fala, gente, ela tá uns 10 dias sem dormir. Sabe? Você olha e você fala, gente, coitada, aconteceu alguma coisa muito pesada com ela. Então, assim, ela já tava num estado emocional, você via que ela tava cansada, estressada. E ela falou pra mim, Karen, tô com muita dor na cervical, tem uma bola aqui e eu não sei o que fazer. Eu já fiz todo quanto é tipo de exame e não dá nada. E aí, E essa bola no pescoço era perceptível ou não? Era uma contratura muscular. Quando a gente fica muito tenso, a gente fica assim, né? Rígido, né? Rígido. Agora, imagina você o dia todo assim, e aí você vai dormir, você range os dentes, né? Você acaba tendo uma disfunção de OTM, de tanta tensão, de tanto estresse. E aí, quando eu percebi que era isso, que a gente começou a conversar, aí o problema era o trabalho, né? Era os abusos que ela sofria no trabalho. Então, o que eu orientei ela? Eu falei a realidade para ela que aquela dor não era física só, né? Ela tinha uma repercussão física, mas a origem não era isso. E eu falei para ela, olha, será que não seria a hora de mudar de emprego? Não? Sabe? Então, e orientei, procurar um psicólogo, cuidar dessa parte também. E aí ela chorou, e aí depois de uns 20 minutos de conversa, mais ou menos, ela falou, já tô até me sentindo melhor. A dor, nossa, até deu uma aliviada, sabe? Ela até esqueceu daquilo. Então, tem dores psicossomáticas. Você chegou a atender ela ou não? Atendi. Fez a fisioterapia com ela? Fiz. O foco era tirar essas contraturas que já estavam acumuladas ali. Depois de um tempo, ela realmente arrumou outro emprego e ela se livrou da dor. Ela tá super bem hoje. É uma coisa muito comum. É muito comum você pegar esse tipo de casos, né? Nossa, hoje em dia é assustador. Assustador. E dá pra ver que você é uma pessoa, né, uma especialista, que você faz um trabalho holístico, né? Você já consegue identificar, a pessoa chegou, você bateu o olho e você falou, pô, não é só físico aí, tem um emocional, um espiritual que não tá alinhado, né? Quando você desenvolve esse tipo de trabalho, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que o personal também, ele é pai, ele é amigo, ele é macumbeiro, ele faz tudo pelo aluno, é tudo. E acredito que dentro da área da saúde é sempre assim, né? Você sempre acaba tendo ali, ao mesmo tempo que você tem uma empatia com o seu cliente, com o aluno, você acaba vendo ele de uma forma geral, né? Tanto mente e corpo, né? O espírito dele. O trabalho que você desenvolve quando você atende, além, né, de fazer o trabalho fisioterapêutico ali com a pessoa, você tem alguma habilidade para trabalhar na parte de atendimento psicológico, alguma especialização nesses casos ou não? Não, dentro da fisioterapia, nos primeiros semestres a gente tem matéria de psicologia, né? Então a gente aprende a olhar o paciente como um todo, né? E a gente depois leva o curso inteiro sobre isso, a gente fala muito sobre isso. Que o paciente ele não é um ombro, ele não é um joelho. E aí, quando a gente termina a faculdade, né, a gente fica um pouco robô, porque a gente começa, sem querer, olhar o paciente assim. Só que com o aparecimento das pessoas vindo
com essas dores psicossomáticas, né? Eram dores assim. E a gente tratava, a pessoa saía, ai, tô super bem, saí super bem. Depois de 2 dias a dor voltava de novo. E aquele paciente não tinha uma lesão. Então, assim, a gente tem essa preparação, mas eu comecei a ler muito sobre isso. E comecei a reparar muito. E praticar a empatia. E como que você trabalha de acordo com esse paciente? Primeiro, quando o paciente, assim, quando ele chega, eu reparo tudo nele, né? A postura, a forma que ele me olha, se ele tá inseguro em estar ali, né? Por exemplo, uma coisa que, né, que eu faço. Às vezes, mulheres chegam já desgastadas fisicamente, já com baixa autoestima. Às vezes eu tô mais arrumadinha. Eu já tiro meu salto, fico descalço, faço um coque no meu cabelo, né? E já sento ali e já converso. Sim. Porque a gente percebe quando a pessoa tá bem. Pra pessoa se identificar com você. Se sentir mais à vontade, sabe? Então é a questão da empatia. E aí a gente vai testando isso e funciona, sabe? Que legal. Às vezes muita gente, ela só precisa de um tempo, ela só quer que alguém escute ela um pouco, sabe? Sim. E aí, isso é muito comum lá no consultório. Principalmente em mulheres. Homens também, mas os homens são mais estressados. Sim, já são meio... trabalho e tal. A mulher é sobrecarga. E aí acaba sendo uma sobrecarga emocional. Emocional que repercute no físico, que né? Que aí reflete no físico. O homem também, né? Mas a forma de abordar o homem é um pouco diferente. Né? O que você indicaria para essas pessoas que estão com essas dores psicossomáticas? Qual seria o primeiro ponto para ela identificar? Primeiro, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Terapia. Precisa ir. Todo mundo. Precisa. Assim, não precisa você fazer toda semana, mas eu acho que vale a pena uma avaliação, sabe? E precisa ter um fisioterapeuta também. Você não precisa ir na fisioterapia toda semana também. Você precisa ir uma vez no mês, avaliar, ver o que está acontecendo, né? Fazer uma preventiva ali, uma sessão preventiva para dor. E equilibrar, né? Fazer atividade física, se alimentar direito, porque tem muitos alimentos que são inflamatórios, como por exemplo o açúcar, que pode gerar dor. Isso é cientificamente comprovado. Sim. Né? Então, ter esse equilíbrio entre alimentação, praticar atividade física. A gente sabe que a atividade física gera uma qualidade de vida não só física, mas também emocional, né? A depressão, muita gente sai da depressão por exercício físico. Então, para essas pessoas que têm essas doenças psicossomáticas, essas dores psicossomáticas, tem que buscar o equilíbrio entre essas 3 partes, sabe? E fazer mesmo atividade física, buscar e ter profissionais que você possa confiar, de fato, né? É tentar ter o equilíbrio, não focar só no trabalho, não focar só no estresse do dia a dia, né? Mas também se colocar em primeiro lugar, né? A vida não é só isso. Sim. Senão vai viver a vida toda com dor. Exatamente, eu concordo com... Acho que eu nunca tinha escutado um fisioterapeuta falar desses 3 alinhamentos aí do ser humano em si, né? Corpo, físico e a mente, claro. E é legal, é interessante a forma como que você trabalha, como você aborda os seus clientes, pacientes. E dá pra ver a preocupação que você tem com eles, né? Que você não tá ali só pelo dinheiro ou até mesmo... É amor, é paixão pelo que você faz, né? Dá pra ver isso nítido em você. Muito parabéns em relação à sua profissão, ao que você faz e desenvolve. Mas assim, eu sou aquela pessoa que eu tenho muita dificuldade de identificar algo dentro de mim, se ela é por conta de uma lesão, ou se é por falta de atividade física, ou se é por falta do meu alinhamento espiritual. O que você me aconselha? Tô com muita dor. Vamos pegar uma pessoa leiga no assunto que não entende nada. Tô com dor. O que eu faço? Primeiro ponto. Se você não lesionou, se você não bateu... Eu sou... Lembrando que eu sou sedentário, eu não faço nada. Tá, O que eu falo é assim, quando é físico, tem um motivo real, você sabe. Então, você bateu o seu braço, você sabe que aquela dor é porque você teve um trauma direto. Mas eu tava fazendo um movimento lá na academia e na hora eu senti. Tá, beleza. Agora, do nada, você acorda com uma baita dor nessa região, formigando a mão. E aí você para pra pensar, tá, como foi meu dia ontem? Ai, mas eu bati o carro, né? Mas eu tive vários problemas. Pô, isso é emocional.
não teve um trauma, você não tem uma lesão ali. É uma coisa repentina, né? E tá geralmente associado a algum estresse do dia que você passou, do dia anterior. Alguma coisa que vai acontecer que você tá muito ansioso, né? É uma coisa muito comum. Os pacientes que têm disfunção de ATM, eles têm dores nessa região da face, dor na cervical. Muitas vezes eles pensam que é uma hernia disso. Começa a até formigar a mão, começa a ter dor de cabeça, dor na nuca. E aí trava a boca, não consegue mais abrir a boca para se alimentar. Aí a pessoa fala, Karen, isso acontece muito, tá? Karen, eu não consigo abrir a minha boca para comer. Como que isso aconteceu? Não machuquei, não fiz nada. Tá, senta aqui comigo, vamos conversar. Como é que tá a semana e tal? Ai, mas eu vou casar, não, porque eu tenho uma entrega do meu trabalho. Tá, então é isso, né? É só isso, você ranger os dentes a noite toda. A noite inteira. Só isso. Então, o primeiro ponto é a pessoa, né? Ela tem que fazer uma autoanálise dela, ver o que ela fez no dia anterior, ver como que tá a semana dela, o dia dela, as preocupações dela, que aí ela vai identificar, né, a dor dela, se foi de uma lesão, ou se é da cabeça dela, se é algum... É parar e se perceber. Porque tem muita gente que trabalha na academia, então a gente acaba ouvindo isso o tempo todo. Às vezes você vê que a pessoa... Você fala pra pessoa, não é isso daí e tal, você tá com estresse, você tá com trabalho, 1 milhão de coisas, dá uma relaxada. Aí a pessoa, não, ela fica teimando, não, essa dor aqui eu tô sentindo... Tá no nível mais grave ali. Você vê que a pessoa já não tá, né? Já não tá bem ali da saúde mental. Sim. Nesses casos, o que você sugere? Aí é ciência, é testes. Por exemplo, eu vou te contar um caso, tem até lá no meu Instagram, muito interessante. Uma menina de 21 anos, que ela faz faculdade de período integral e ela tem muita cobrança, né? Uma cobrança exagerada. Ela foi criada dessa maneira, assim, muita cobrança. Ela se cobrando muito também. E ela chegou pra mim com um quadro de tontura. Ela falava que quando andava, ela sentia o chão afundando e isso despertava uma crise de ansiedade nela. Ela parou de ter, né? Já estava entrando num quadro depressivo. Ela foi para vários médicos, neuro, fez exame de labirintite, não achava nada. Ela foi para mim e aí eu avaliei, né? Fiz todos os testes com ela, inclusive de labirinto, realmente não tinha nada, mas ela tem um olho muito claro. E aí quando eu olhei pro olho dela, a pupila estava bem dilatada. Falei, gente, estranho, né? Falei, ai, não, eu vou pedir um exame, uma tomografia de crânio, pra ver isso daí. A mãe dela falou, não, a gente já fez, tá aqui, tinha tudo. E na avaliação, eu percebi uma escoliose, né, em C, na região da lombar ali. Mas o que mais chamou a atenção é que quando ela deitou na maca, que eu fui olhar o pescoço dela, tinha uma contratura desse músculo esternocleidomastoide enorme, imenso, o músculo estava completamente saltado. E eu falei pra ela, relaxa. Ela falou, tô super relaxada. Falei, tá. Então, o que estava acontecendo? Esse músculo, ele estava tão contraído, estava tão tenso que ele estava apertando a carótida, que é o vaso sanguíneo, que leva músculo pro cérebro, leva sangue pro cérebro. E aí, quando ela andava, olhava para baixo, ela fazia a função, ele contraía ainda mais, diminuía o fluxo sanguíneo e dava tontura. Né? Então, assim, isso ia achar no exame? Não. Né? Então aí é a ciência, porque quando eu falei pra mãe dela que era aquilo, ela falou, não pode ser. Ela tem muita tontura, ela deve estar com um problema seríssimo. Eu falei, não, vem aqui. Chamei a mãe dela, apertei, tá irradiando pra sua mão? Fiz o teste, ela falou, tá irradiando a minha mão, tá doendo a minha cabeça, tá subindo pro meu rosto. Falei, pronto, é isso. Então quando você fala pra pessoa que é aquilo, que acontece, tá? Muito. Que é aquilo, a pessoa fala, não, mas o médico falou que não é isso. Aí você vai lá, né? Faz o teste, faz a pessoa, provoca a dor da pessoa e aí ela fala, é isso aí. Aí pronto. Deve ser engraçado que você deve ter pego vários casos que, principalmente quando fala, o médico disse que é isso, o médico falou que eu não posso isso, eu não posso fazer aquilo. Aí acaba entrando naquela discussão, né? O médico, o fisioterapeuta. É aí que vem a ciência. Né? Aí você prova com aquilo que aí você tem tá que falando. comprovar o que você está falando. Legal. Para evitar lesões, então, vamos entrar nesse bate-papo agora. Como que a gente, né, pode identificar aí, principalmente em atletas aí, que é o seu público forte também, qual seria uma identificação ou um tratamento que eu posso fazer, que eu deva fazer para evitar esses tipos de lesão durante um CrossFit? Porque assim, a gente sabe que o CrossFit
pra mim. É uma modalidade que eu não pratico, então eu acho ela muito intensa, muito pesada. Qual seria um tipo de trabalho para evitar esse tipo de lesão durante essa modalidade? Primeiro, tem que ter academia, né? Tem que ir pra musculação. Musculação, tem que fazer. Mas não tem aquela rixa de crossfit e musculação? Como que fica? Mas isso é a ignorância. Porque é impossível uma pessoa do crossfit permanecer no crossfit por muito tempo sem fazer o fortalecimento, né? Ainda mais se é uma pessoa que não vive disso. Uhum. É aquilo que eu falei. No crossfit são movimentos que fazem biarticulares. Você faz muito... Você acaba fazendo exercícios que você usa várias articulações juntas. E aí, o que acontece? Você acaba ganhando mais massa muscular em um grupo muscular do que outro. Por exemplo, quadríceps. Você olha para um corpo de uma mulher do crossfit. Ela tem mais massa muscular no quadríceps e o posterior e o glúteo menorzinho. Mas aí tem aquele tronco largo, forte, né? Aí eles fazem aquele agachamento com uma perna só, que é o pistol. Quem que vai segurar aquele movimento? Glúteo médio. Mas você nem treina glúteo médio. Você vai lesionar. Em algum momento você vai travar. Então eu sempre falo, vai pra musculação. Né? Se você não sabe treinar, procura um personal e vai fazer musculação. Mas eu quero vir pra fisioterapia fazer fortalecimento. No seu lugar não é aqui. Vai pra musculação porque lá tem carga pra você pegar. Na fisioterapia não tem carga pra você pegar. E eu não vou treinar você. É um personal que vai te treinar, né? Então, vai pra musculação. Eles vão pra musculação e realmente muda, melhora a performance. Porque ganha massa muscular, ganha força dos outros grupos musculares pra poder segurar ali, né? A pelve, né? Então, o primeiro ponto pra fazer essa prevenção seria fazer um fortalecimento muscular. Musculação, descansar, né? Parar de trabalhar 20 horas por dia e fazer o crossfit nas outras horas, então tem que descansar. Sim. E ter um fisioterapeuta para fazer prevenção. Isso é importante. E para quem é da musculação, que tipo de trabalho eu posso fazer? Um preventivo aí? Alongamento? Alongamento, tem que ser muito flexível. E existe um grau de alongamento ou é de acordo com a minha especificidade ali, com o meu ângulo? A gente tem, em cada articulação no nosso corpo, a gente tem graus, né, para chegar no zero ali. Zero eu falo de ângulo para você conseguir uma mobilidade boa. As pessoas que são hipermóveis, que são aquelas pessoas que conseguem fazer uma extensão, por exemplo, de cotovelo, e aquele cotovelo vai para frente, né? A hiperextensão. Os dedos vêm aqui atrás, assim. Então, a pessoa que tem uma hiperdistensão, que ela tem uma frouxidão ligamentar, essa pessoa é extremamente móvel, por isso que a musculação para ela é mais indicado. Mas você precisa chegar numa mobilidade que seria anatômica. A gente consegue saber quando um bíceps está encurtado. É porque você vê que o cotovelo não estica completamente. Então, seu cotovelo precisa. Quando você olha para um atleta da musculação, quando você vê, você vê aquele bíceps encurtado que eles andam assim. Sim. Né? Isso é uma tartaruga. Exatamente. Né? E aí assim também, né? Porque tem aquele cortamento de peitoral. Não fez a protusão pra frente. Exatamente. E aí quer fazer um supino, mas você nem consegue fazer isso daqui. Você nem tem mobilidade da torácica, que é a hora que você lesiona. Então, é mobilidade. Precisa ganhar mobilidade e alongamento. Legal. Crossfit, fortalecimento, musculação, pegar carga, pegar peso. Musculação, alongamento, mobilidade. Exatamente. Não se fala mais nisso. Legal. E no processo de reabilitação de um atleta, que ele teve uma ruptura aí, explica pra gente o processo aí. Como que é feito a questão do seu trabalho na reabilitação, da fisioterapia? Qual que é o primeiro passo ali que você trabalha com um atleta? Uma ruptura de tendão, por exemplo. Que é o mais comum. Tá. Assim, você pode fazer a fisioterapia no pós-cirúrgico, depois de uma ruptura. E aí, você tem que fazer uma cirurgia acima de 50% de uma ruptura de tendão ali. Até um pouquinho mais, porque hoje a fisioterapia tem uns protocolos de regenerativos que são muito eficientes. Mas aí, vamos supor que você rompeu, 70% das fibras. É cirúrgico, o ideal é fazer a cirurgia para que você tenha uma qualidade de vida depois. Então, tem a fisioterapia nesse pós-cirúrgico e tem a fisioterapia quando você rompe menos de 50%, que dá para fazer uma reabilitação, né? Tem como recuperar esse tendão.
Então, a gente... Quando você diz recuperar, você diz... Regeneração. Regeneração. Hoje, para regeneração, né, para quem trabalha com injetáveis, tem o PRP, né, que é um protocolo que você tira o sangue da pessoa, divide o sangue branco do vermelho, pega o branco, aplica em cima do tendão e as suas próprias células vão regenerar o seu tendão. Como se fosse uma hemo. Exatamente. Então, tem o PRP, tem a proloterapia, que é um injetável com glicose e procaína, que também é regenerativo. E tem o laser, né? Hoje a gente tem laser, assim, maravilhoso. Eu tive um caso do meu irmão, que é personal, inclusive, teve uma ruptura de tendão de Aquiles. Depois de 3 dias de laser, ele colocou o pé no chão. Legal. Né? Bem 3 legal. dias. Exatamente. Uau. Então, imagina assim, laser e associado com injetável de PRP ou proloterapia. É incrível, né? Então é demais, né? É demais. E você faz esse tipo de trabalho também nesse processo. Faço a prolo. Hoje em dia, o que eu mais uso é a proloterapia, porque ela também é usada para dor, né? Para quem tem contraturas musculares. E também o laser. O laser eu uso... Porque, assim, é um injetável extremamente seguro, né? A prolo, né? E é bem, bem fácil a aplicação. E o laser, né? Então... E aí, depois disso, depois que a gente ganha, a gente tira o processo inflamatório. Porque tem aquelas fases. Você rompeu, você está no processo inflamatório. A gente entra com a eletroterapia anti-inflamatória. O médico vai entrar junto disso para fazer o medicamento anti-inflamatório. Porque o fisioterapeuta não pode receitar medicamento. Sim. Então, o médico vai entrar com os medicamentos anti-inflamatórios. Tudo bem, passou o processo inflamatório, a gente vai entrar com a parte de regeneração. E aí entra o laser, entra as técnicas regenerativas, entra o fortalecimento também, né? Porque esse paciente ficou um tempo sem usar aquela musculatura e a gente precisa manter o que ele já tem. E tem um período após essa aplicação? Tem. A gente consegue perceber através dos sinais. Então, tem paciente que, às vezes, depois de 7 dias de lesão, o processo inflamatório já melhorou. Aí a gente já entra, aí a gente vai fazer os testes para saber se ele saiu do processo inflamatório. Saiu, vamos entrar na parte do fortalecimento, alongamento, né? Porque no caso de uma ruptura de tendão, você chegar já de cara com um alongamento, você vai estar esticando mais esse tendão e pode piorar a lesão. Por isso que a gente entra depois do processo anti-inflamatório, que é só eletroterapia, você solta a musculatura através da liberação miofascial. Chega a fazer eletroestimulação também? Ou não Olha, é necessário? Eletroestimulação eu uso. É bem interessante isso, porque muita gente que tem ruptura de tendão, por exemplo, tendão de Aquiles, né? Aí você pede pra fazer, tá super forte já, tá tudo bem, e você fala, tá, fica na ponta do pé. Aí ele consegue fazer dos dois lados. Aí fala, fica só do lado que tá lesionado. Ele não consegue. Por quê? Porque ele ficou tanto tempo sem usar que ele só consegue com ajuda. Ou seja, esse impulso periférico, ele não manda o impulso mais pro cérebro. Nossa. Porque ele desacostumou. Rápido assim? É muito rápido. Bom. É muito rápido. E aí, o que a gente faz? Faz eletroestimulação associada com o movimento. Que legal. É muito legal. Muito interessante. Nesse São caso, informações assim que a gente não tinha no senso comum. É bem legal. Então, assim, a eletroestimulação também tem que ser muito bem indicada, né? Porque a eletroestimulação, hoje em dia, as pessoas usam assim, pra dor. Sim. Você chega e coloca aquele choquinho, né? Exato. E aí, depois de 2 horas, a dor volta. Porque a eletroestimulação, o TNS, ele é só pra mascarar a sua dor. Ele bloqueia seu canal de dor. Você pode usar ele pra mascarar a sua dor. Mas depois de 2 horas, volta. Então, o que você tá fazendo ali? Nada, né? Então, o fato da fisioterapia também ser reconhecido como um choquinho, tira também a nossa credibilidade. A credibilidade, né? Porque, vou lá, a fisioterapeuta dá um choquinho, uma massagem, vai lá e já volta, deu aquela aliviada, aí volta exatamente como você falou, no outro dia já está com dor novamente. Exatamente. Então, assim, o processo a gente precisa observar. Então, você olhou, tá no processo inflamatório, tem edema, protocolo de anti-inflamatório, né? Ai, Karen, mas eu não posso fazer exercício, não, porque você vai piorar o seu processo inflamatório. Beleza, depois de 2 semanas a gente Mas não dizem que assim, para combater a dor tem que ser com exercício? Sim, mas depende da fase, Depende né? Imagina você lá com o tendão todo inflamado, você vai fazer um exercício que vai esticar ainda mais, ele vai ainda gerar um processo inflamatório. Nem se fosse um problema aí muscular. Depende do caso. Aí depende. Se for uma dor muscular associada a uma contratura por fraqueza, aí sim, aí faz sentido, né?
Porque tem gente que fica lá sentado o dia todo. Ah, mas eu faço musculação. Mas é aquela musculação assim, que não tá fazendo nada. Porque vai lá, faz 3 de 10 com um pezinho de 2 quilos. E você fica 10 horas sentado, não tem resistência nenhuma. Aí você gera uma dor, porque você tá usando um músculo que ele não tem força. E aí o exercício, sim, é o exercício tira a dor. Nesse caso. Então, mas nem sempre, então, tá com dor, vai fazer exercício. Por isso que cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Não existe esse negócio de protocolo. Não, cai por terra. Porque às vezes você usar um negócio com que tem a mesma causa da dor e você usar em outro, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não. Por isso que eu tenho que observar, colher o máximo de informações. Olhar e falar, acho que esse daqui que eu vou usar. Sabe? E respeitar a fase, né? Porque tem pessoas que têm uma lesão grave, depois de 1 mês tá super bem. E tem pessoas que levam 6 meses para regenerar. Porque a pessoa não faz o que você pediu. A pessoa não se alimenta direito, tá toda inflamada. Né? Como que aquela inflamação vai sair dali? Então, tá se enchendo de doce. Né? E aí você dá uma dura. Eu falo, vai nutricionista, né? Vamos pro nutricionista, como que tá a alimentação. Porque a gente consegue perceber. E você já pegou aquele tipo de paciente que você prescreve, vamos fazer isso, o protocolo do seu é esse, vamos seguir o protocolo. Ela vai lá, faz tudo errado. Aí, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem? Tem. E Sabe aí? o que acontece? É fácil saber. Porque, assim, hoje em dia, as lesões se repetem, né? Só mudam as pessoas. Então, você já tem um parâmetro. Tá essa lesão aqui, eu sei que desse jeito que tá, daqui uns 3 dias, daqui umas 3 sessões ela já vai ficar boa. Se ela fizer tudo que eu pedi. Aí a pessoa fica vindo. Ai, Karen, mas não passa. Mas você tá fazendo alongamento? Tô. Então, vamos fazer junto aqui comigo? Mostra pra mim como você tá fazendo. Ai, mas isso aqui... Aí você vê, a pessoa não tá fazendo. Aí ela não vai melhorar mesmo. Então, no primeiro dia, quando a pessoa me encontra comigo, que a gente faz uma avaliação, metade da responsabilidade vai pra ela. Eu falo isso. Não adianta você vir na fisioterapia uma vez na semana e a gente soltar essa musculatura e você chegar os outros 6 dias da semana você fazer tudo errado. Tudo que a gente ganhou aqui, você vai perder. Então, não faz sentido. Você vai estar jogando seu dinheiro fora. Então, vamos fazer junto? A gente ganha a flexibilidade desse músculo aqui. Você vai pra casa e você vai manter. Porque quando você chegar aqui, eu vou saber se você manteve ou não. Né? Aproveitando, já quero te pedir pra você deixar um recado pra galera que está nos assistindo. Vai, dá uma dor aí, vai. Gente, Fala dessa importância que você citou aqui pra gente, né? Tanto da questão mental, espiritual, né? Questão da alimentação, que é importante, de cuidar de si. Principalmente para as mulheres aí que vai te procurar aí quando tá com dor. Tá chorando, pelo amor de Deus, Karen. Gente, assim, o que eu sempre falo, a gente não é uma dor, a gente não é o nosso trabalho, por exemplo, a gente não é os nossos problemas, a gente não é, né, aquilo que o mundo impõe pra gente, né? A gente nós somos seres complexos, e aí muitas vezes a gente se deixa de lado. Porque, é trabalho, não deu tempo de ir pra academia, não deu tempo de se alimentar direito. Mas quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente consegue ter um equilíbrio na alimentação, a gente consegue parar um tempinho, né, pra meditar, pra rezar, que seja, pra orar, ou pra fazer um alongamento no dia. Ai, mas alongamento é chato. Mas vamos testar fazer pelo menos 7 dias ali na semana, né? E vamos ver o resultado que isso vai te dar. Porque o resultado disso vai te fazer viciar no bem-estar. É igual a pessoa que tem dificuldade de fazer dieta. Quando ela, no começo é extremamente difícil. Depois de um tempo, ela se sente tão bem que ela fica viciada em se alimentar bem, né? O exercício também é assim. Então, assim, primeiro, vamos vencer esse pensamento de pensar que tudo é chato, né? E o que é chato mesmo, as pessoas não acham que é chato. Quer ficar estressado, quer ficar com dor. Então, primeiramente... Pensar na gente, né? E fazer aquilo que realmente é chato. Porque tudo é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Muito bom, falou muito bem, doutora Karen. que ótimo, né? Que é isso aí. As pessoas têm que pensar primeiro no bem-estar dela, né? Principalmente as mulheres, né? Que se preocupam com uma rotina maluca, querendo salvar os filhos, o marido, e acaba esquecendo dela própria, né? E é muito bom, muito importante isso que você falou. Pensar em primeiro lugar, que aí eu ouço isso, né? Ah, mas eu não gosto de musculação porque é chato, fisioterapia é chato. Chato. Ficar estressado. Você ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa estressada, aí você é uma pessoa chata. Aí isso é chato, né? Você ter uma pessoa do seu lado que é extremamente compulsiva a hábitos negativos, né? Pensamentos ruins.
tudo é chato, assim, se a gente for parar pra pensar, tudo é difícil, né? Ficar com dor é difícil, ir até o médico é difícil, tudo é difícil. Só que a gente tem que escolher o que é os nossos difícil. O que vai ser difícil, sabe? Uhum. E tentar ressignificar isso, de alguma maneira. E que conselho que você daria para as pessoas que querem ter uma performance melhor aí? Maximizar os seus ganhos. Maximizar esses ganhos, né? Eu acho que tem que buscar bons profissionais, né? Profissionais que você confie. E sim ao médico, né? Porque tem gente que tá ali fazendo suplementação de qualquer jeito, uma alimentação de qualquer jeito, e nunca vai fazer exames de rotina, não tem o seu médico, não tem o seu fisioterapeuta. Então, assim, primeiro é sempre fazer um check-up, entender o que você precisa, principalmente também na parte física, porque a gente tem como a gente prever lesões, inclusive, né? Então, para melhorar a performance, é ter esse equilíbrio entre essas 3 partes que eu disse e ter os profissionais ali junto com você para te ajudar, né? Bons profissionais. E que tenham técnicas, assim, atualizadas para fazer você sair na frente, né? Que é isso que os atletas querem, né? É o que eu sempre falo, sabe? Às vezes eu apresento uns aparelhinhos lá no consultório, os pacientes falam, nossa, mas eu nem sabia que isso existia, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tá lá, é um paciente, um atleta de alta performance, mas ele fala pra mim, poxa, eu tô ali pegando peso, Karen, tô ali fazendo o mesmo peso que eu tô acostumado, mas eu comecei a sentir uma fadiga, eu não consigo progredir, eu não consigo evoluir, né? Mas, poxa, não tem nada comigo fisicamente, assim, né? Aí a gente vai fazer os testes respiratórios, aí você vê a musculatura respiratória fraca, né? Nossa, cara, eu não pensei nisso, né? A pessoa fadiga muito rápido, mas o diafragma tá ruim, né? Os músculos inspiratórios e expiratórios são ruins. Aí quando eu mostro eles aparelhos respiratórios, eu falo, nossa, eu nem sabia, né? Então, assim, acho que tem que buscar profissionais também que estão mais atualizados, que estão buscando mesmo trazer um serviço de qualidade para poder fazer com que você saia na frente, porque é isso que o atleta busca, né? E tem algum caso, algum atleta que você pegou e que pode ser, né, nessa questão, ou não, na questão, não precisa ser no âmbito de alta performance, mas pode ser um paciente que você pegou e disse para você, nossa, Karen, você fez a diferença na minha vida. Tem história assim, a que mais te chocou? Nossa, eu tenho bastante. Que você falou assim, uau, tô na profissão certa, tô no caminho certo. Olha, eu vou falar um caso que também tá lá no meu Instagram, tem um videozinho que ela faz sempre questão de fazer o vídeo, falar. Ela nem é atleta, né? Mas ela é uma menina que chegou com muitos problemas físicos, emocionais, inclusive, mas ela tem uma escoliose muito grave. E ela chegou com uma anorexia também. E era muito difícil trabalhar com ela, porque ela precisava fazer fortalecimento para escoliose, mas não podia, porque ela tinha uma fraqueza. E ela porque ela tinha fraqueza? Porque ela não se alimentava, né? Então, foi muito complexo. Mas hoje, ela engordou, 25 quilos, ela vai casar, vou ser madrinha de casamento dela. Uau, que legal. Agora em agosto. E ela tá completamente recuperada do estado físico, emocional. E toda vez que eu olho pra ela, eu fico muito comovida, assim, eu fico muito emocionada. Que legal. Né? Ela foi a pessoa que foi um desafio, né? Inclusive, vários cursos eu tive que fazer, porque, gente, eu preciso sair daqui, dar um passo com ela, né? Fala o nome dela, que é a Thalita, que ela faz questão, inclusive. Manda um abraço pra ela. Ah, Thalita! Ela vai assistir. Thalita, um abraço pra você, eu amo você. E assim, ela evoluiu muito, sabe? Ela era aquela pessoa que não trabalhava, não estudava, porque ela não conseguia. Ela andava com o protetor auricular, porque o barulho do trânsito atrapalhava, né? Ela foi Todos os dias a gente escuta, poxa, Karen, que bom, tô tão bem. Mas a Thalita, ela foi um divisor de águas, assim, pra mim, sabe? Porque ela teve uma melhora generalizada. Isso há quanto tempo? Isso, a Thalita tá comigo já tem 2 anos, 2 né? anos. Recente, Mas se a gente parar recente, pra pensar, né? Super recente, porque ela tinha vários problemas, Aham. né? Mas, assim, do último ano pra cá, ela melhorou muito rápido e foi super bem. Ela tinha tontura, ela tinha essa anorexia,
ela tinha distúrbios alimentares, né? Distúrbios emocionais, físicos, muita fraqueza. Nossa, foi um desafio, assim. Mas conversando, ganhando a confiança dela, que ela era muito arisca, né? Porque ela falava que ninguém... Porque a pessoa também cansa Sim. de não ter um profissional que escute ela. Exato. Sabe? De falar, pô, isso aqui é da sua cabeça. E aí, quando eu ganhei Vai dar pouco... confiança, né? É. No profissional. Exatamente. E ela foi melhorando, assim, sabe? Mas ela é muito forte também. Que legal. Que legal. Dá pra ver, doutora, que você é uma pessoa que você gosta de adquirir novos conhecimentos, de sempre se aprimorar, né? Dá pra ver que você ama, né? Tudo que você faz com amor, com carinho, você coloca a sua vida ali, né? Em prol Sim. de ajudar as pessoas, né? Agora vamos falar um pouco de você, né? Qual seria sua maior motivação ali? O que te mantém, te sustenta de pé ali pra ter essa vontade sua pra você fazer com muita garra? Olha, eu acho que a minha profissão, ela me deu... me deu uma expectativa de vida que eu não imaginei. Assim, eu não confiava, eu não acreditava tanto em Na mim, físio? assim. Na físio ou em você? Na vida, em mim, Na vida. sabe? Na vida, em mim. Assim, porque tem certos momentos que você... parece que você não é visto. Você faz e você não é visto. Parece, né? Sim. Porque você é um ótimo aluno, você se dedica e você não é visto. Eu acho que a fisioterapia, por isso que eu falo que não dá... Eu não consigo dividir o que é a cara e o que é a fisioterapia, sabe? Tá alinhado. Tá alinhado. Eu respiro isso o tempo todo. Então, assim, tudo que eu faço na fisioterapia sou eu. É quem eu sou. Tipo, a forma que eu trato o meu paciente é a forma que eu trato a minha família. Então, eu não consigo separar. Eu acho que talvez eu seja assim na minha profissão, porque eu sou eu 24 horas ali, o tempo todo mesmo. E tem algo, alguém que te motiva? Eu tive algumas pessoas que me motivaram, né? Na profissão, assim, na vida é a minha mãe, como eu disse, né? Sim. Mas na profissão, eu tive professoras na minha faculdade que eu olhava para elas e eu falava, nossa, eu quero falar como ela. Eu quero me vestir como ela. Olha o respeito que ela tem com a profissão, com as pessoas, né? A empatia, porque tem que fazer sentido. Sim. Não tem que ser só dinheiro, Aham. né? Então, eu olhava para elas, fazia muito sentido. Elas estarem ali, elas estarem ensinando. Elas me fizeram amar mesmo a fisioterapia. Os meus professores, né, no geral. Então, assim, principalmente a Luciana Machado, que ela é uma fisioterapeuta sensacional. Elas têm uma clínica hoje aqui de reabilitação cardiopulmonar. A Cristiane Nardi, sensacional. O Davi. E aí, as duas me puxavam pra parte respiratória e o Davi me puxava pra ortopedia. Né? Depois eu acabei fazendo os dois, mas... Pra não ficar ninguém com ciúmes, aí fez os dois. mas não era nem uma coisa planejada. Eu fiz a respiratória porque eu me identifiquei no estágio, né, no último ano. E no finalzinho... E aí, não dá pra você dividir uma coisa da outra. Sim. Né? Ainda mais quando eu abri o consultório, era com o objetivo de atender pós-Covid, né? E aí não tinha como separar a reabilitação cardiopulmonar, porque muitos pacientes tiveram sequelas ortopédicas, então eu fui estudar sobre isso, né? Mas eu acho que eu tenho uma inquietação em mim. Inquietação. De estar sempre buscando mais, sabe? Isso é bom. Eu não conformo, por exemplo, às vezes a pessoa chegar e falar, puxa, eu não sei o que é isso. Aí eu vou pra minha casa e falo, não vou sair daqui enquanto eu não descobrir o que é isso. Isso é bom, isso é ótimo. Essa inquietação. Que bom, que ótimo. Então, ó, estamos chegando na nossa reta final. Tá bom. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, o que você acredita? No que você acredita da vida, do mundo, do universo? Quem é a Karen? Qual que é a crença dela pro mundo, para as pessoas? O que eu acredito? Eu acredito que o ser humano, ele é bom. Que ele pode dar sempre o seu melhor onde ele estiver. Eu sempre acredito no lado bom das coisas. Eu acho que as coisas sempre podem mudar. Eu acho que tá um pouco bagunçado. Tá um pouco confuso para muita gente. Mas eu acredito que a nossa essência, ela é muito boa. E que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Que a gente pode entrar na vida da pessoa e mudar muito pro bem. Sim. E a gente pode mudar muito pro mal. E aí a gente tem que escolher, né? Então, mas eu acredito que o ser humano é muito bom. E eu acho que o objetivo nosso aqui na Terra é fazer a diferença. Fazer a diferença. É. Ótimo, perfeito. E agora, para finalizar,
Deixa a sua filosofia de vida, sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Bora! Você falou que a mensagem nossa é ajudar, o ser humano é bom, então vamos lá, sua mensagem. Sim, gente, vamos ser mais empáticos, né? Eu acho que a gente tem que se colocar, sim, em primeiro lugar, porque a gente precisa estar bem para ajudar o outro, né? Mas eu acho que a empatia, essa coisa da empatia tá um pouco, clichê, né? Mas isso é muito real. Às vezes você cruza uma pessoa, você encontra uma pessoa no seu trabalho, você tá mal, mas você nem sabe se aquela pessoa tá pior do que você, né? Então, acho que ter um pouco mais de empatia. Aí, pra gente, principalmente que é da área da saúde, o dobro da empatia. Eu acho que é isso. Muito bem, você fala muito bem, né? Você ama o que você faz. Quero te agradecer por participar aqui e eu acredito que foi uma consulta gratuita aqui. Tive vários insights aqui, gente. Foi bacana, foi legal. Quero te receber aqui mais vezes, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui e pela participação. Obrigada. Eu tô muito feliz, como eu falei no começo, que pra mim é um prazer estar aqui falando da minha profissão, né? Que é uma coisa que é praticamente falar de mim, assim, que é só o que eu faço. É você, né? Sei que você falou sobre você. Exatamente. Então, eu tô muito feliz, assim. É muito leve. Acaba se tornando muito leve. Sim. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Quer deixar o endereço da clínica onde você atende? Quero. Já deixa o nome, telefone, já deixa tudo. O meu consultório fica na rua Luiz Otávio, ali no Taquaral, né? Fica dentro de um mini shopping que se chama Fit Mall. Eu tô no 2º andar, lá na sala 1. Eu tenho 2 consultórios, no sala 1 e sala 4. E aí eu tô lá para receber vocês também. Tem o meu Instagram, que é @doutora Karen Barbosa Fisioterapia. E lá tem o contato da clínica. Pode me chamar no Instagram ou pode me chamar pelo WhatsApp que eu respondo todos vocês. E é isso, turma. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final desse podcast. Olha, acho que foi um dos melhores, viu? Foi um dos melhores podcasts aqui que a gente recebeu. E já quero te pedir para você compartilhar com quem precisa ouvir essas informações e vários insights aqui que você recebeu. Mas compartilha, não guarda para você não. Cadê a empatia? Doutora deixou o recado, hein? Um abraço e até a próxima.